Os cristais são fontes naturais de energia viva que, em contato com o nosso campo, realizam trocas energéticas e estimulam a ação de minerais presentes em nosso corpo, além de equilibrarem nossos corpos sutis. Muito presentes em terapias da chamada Nova Era, eles foram usados em muitas civilizações antes da nossa com propósitos diversos. O objetivo desse vídeo é explorar o conhecimento por trás do uso dos cristais nessas civilizações e oferecer uma perspectiva ampla sobre a magnitude dessa ferramenta de cura ainda pouco explorada por nós. A lenda de Atlântida, originada dos diálogos de Platão, descreve uma civilização avançada e poderosa que existiu muito antes de nossos tempos. Segundo ele, ela estaria localizada onde atualmente conhecemos como Estreito de Gibraltar. A Atlântida era uma ilha rica e próspera, com tecnologias avançadas e grande poderio militar. Já segundo Edgar Cayce, a Atlântida não era apenas uma ilha única, mas sim uma vasta civilização composta por uma série de ilhas e continentes. Ele mencionou nomes como Poseidia, Arian e Og, que eram partes dessa grande civilização. Cayce afirmou que os atlantes possuíam uma tecnologia extremamente avançada, incluindo a capacidade de utilizar cristais e outras fontes de energia para vários propósitos. Ele mencionou o uso de poderes de fogo e energias da luz para propulsão e comunicação. De acordo com Cayce, a Atlântida sofreu 3 períodos de destruição devido ao mau uso das tecnologias avançadas e à corrupção moral. Essas catástrofes ocorreram aproximadamente em 50.000 a.C., 28.000 a.C. e finalmente em 10.000 a.C. A destruição final foi responsável pelo afundamento dos últimos vestígios de Atlântida no oceano. Cayce afirmou que sobreviventes atlantes emigraram para outras partes do mundo, levando consigo seu conhecimento e tecnologias. Ele sugeriu que essas migrações ajudaram a influenciar civilizações antigas como o Egito, os Maias e outras culturas pré-colombianas. Ele também previu que os registros de Atlântida seriam encontrados em 3 locais: em algum lugar do Atlântico, possivelmente nas Bahamas ou perto de Bimini, no Egito, sob a Esfinge de Gizé, e na península de Yucatán, no México. Na Atlântida, os cristais eram considerados componentes cruciais para diversas funções na sociedade. Os escritos de Edgar Cayce mencionam alguns detalhes muito interessantes sobre o uso dos cristais como fonte de energia em Atlântida. O cristal mestre, também conhecido como grande cristal, era um cristal de quartzo gigante supostamente localizado no centro de Atlântida. Ele era o principal dispositivo de captação e transmissão de energia. Esse cristal era usado para amplificar e distribuir a energia captada de várias fontes naturais, como o Sol, a Lua, as estrelas e até mesmo a Terra. Além disso, existiam cristais especiais que captavam a energia solar e a convertiam em energia utilizável. A luz do Sol era focalizada e armazenada no cristal, que depois distribuía essa energia conforme necessário. Os cristais também eram usados para captar a energia cósmica de fontes como estrelas e planetas. Essa energia cósmica era então transformada e utilizada para diversos propósitos. Energia geotérmica e magnética era captada diretamente da Terra. Os cristais eram capazes de acessar e armazenar essa energia, que era então usada para alimentar a cidade. Os cristais também forneciam energia limpa e ilimitada para as residências, edifícios públicos e outras infraestruturas da cidade. Essa energia era utilizada para iluminação, aquecimento e outras necessidades domésticas e industriais. Eram ainda usados para transporte.
Disse que a energia dos cristais alimentava veículos e sistemas de transporte. Os cristais eram usados em tecnologias de antigravidade, permitindo a levitação e o transporte de objetos pesados. Eles facilitavam a construção de edifícios e monumentos massivos, bem como o transporte de pessoas e bens, sendo as ferramentas e máquinas usadas na construção desses grandes edifícios alimentadas pela energia dos cristais. Estruturas arquitetônicas complexas e tecnologicamente avançadas foram possíveis graças à energia cristalina. Na medicina, dispositivos médicos e sistemas de cura eram alimentados por cristais, permitindo tratamentos avançados e tecnologias de regeneração. Para os atlantes, a ciência e a espiritualidade não eram separadas. Os cristais eram a ponte entre essas duas áreas, permitindo avanços tecnológicos que também serviam ao propósito espiritual. Também eram usados em práticas de terapias de cura, onde diferentes tipos de cristais eram aplicados para equilibrar energias corporais e tratar diversas doenças. Além disso, eram também usados na defesa e proteção de cidades. Barreiras energéticas e escudos de proteção eram criados usando a energia dos cristais para defender a cidade de ameaças externas e desastres naturais. Os cristais eram usados como dispositivos de comunicação. Acredita-se que eles podiam transmitir e receber informações através de frequências vibracionais. Essa tecnologia permitia a comunicação telepática e a transmissão de dados a longas distâncias. A energia dos cristais também era utilizada para melhorar a produção agrícola. Eles eram usados para aumentar a fertilidade do solo e acelerar o crescimento das plantas, resultando em colheitas mais abundantes. E por último, mas não menos importante, eles usavam os cristais para contribuir na expansão da consciência. Dentre tantos usos dos cristais, acredito que a conexão com as dimensões superiores da existência era o principal foco dos atlantes. Além de utilizá-los como amplificadores de energias cósmicas e telúricas, também amplificavam habilidades psíquicas, permitindo-lhes acessar estados elevados de consciência e realizar feitos extraordinários. A energia cristalina ajudava a clarear a mente e aumentar a receptividade às ondas de pensamento de outras pessoas. Os cristais permitiam a transmissão de conhecimento e informações de forma eficiente e direta, sem a necessidade de linguagem falada. Segundo Case, os cristais ajudavam os atlantes a conectar-se com as dimensões superiores e seres espirituais. Essa conexão facilitava a expansão da consciência e o crescimento espiritual. Certos cristais também eram usados como bibliotecas, para armazenar conhecimento e sabedoria antiga, acessível apenas por aqueles com a consciência e a pureza espiritual necessárias. Eles eram vistos como ferramentas essenciais para o crescimento espiritual, individual e coletivo, bem como para o avanço tecnológico e a manutenção da harmonia social. No Egito Antigo, os cristais e pedras preciosas desempenharam um papel significativo em diversos aspectos da vida, desde joias e amuletos até práticas espirituais e funerárias. Os egípcios antigos usavam cristais e pedras preciosas em joias, como colares, braceletes, anéis e brincos. E o uso dessas pedras não apenas refletia a riqueza e o status social, mas também acreditava-se que ofereciam proteção e benefícios espirituais. Cristais e pedras preciosas eram colocadas nos túmulos dos faraós e nobres para protegê-los na vida após a morte e garantir uma passagem segura para o além. Pedras preciosas eram usadas em amuletos inscritos com textos sagrados e fórmulas mágicas do Livro dos Mortos, para guiar e proteger os mortos na vida após a morte. O lápis lazuli com frequência era moído a fim de ser transformado em tintura para colorir as vestes dos sacerdotes e pessoas de sangue real.
Ao usar essa cor, os egípcios sentiam-se como representantes dos deuses e achavam que as forças sobrenaturais dariam poder às suas vidas. Também trituravam-na para a elaboração de remédios para certas doenças e antídoto para venenos. Pensava-se que esse profundo poder azul de Deus limparia o organismo, livrando-os de impurezas e toxinas. Os egípcios acreditavam que a alma existia na mente e abrigava-se no cérebro, e o lápis lazuli tornou-se o curador mental e o purificador espiritual. Utilizou-se a pedra para expurgar a alma da possessão demoníaca, pulverizando-a, misturando-a com ouro, preparando-a num cataplasma e colocando-a sobre a coroa da cabeça. Ao secar, expulsava os demônios e retirava as impurezas da alma. Em casos extremos, fazia-se um pequeno buraco no crânio e despejava-se a mistura dentro da cabeça do possuído. Já a pedra malaquita, que é uma das pedras mais antigas dentre as que se conhecem e tem sido usada há milhares de anos por suas propriedades curativas, foi usada pelas classes mais privilegiadas no Egito Antigo. Os faraós comumente alinhavam essa pedra no interior de seus ornamentos da cabeça e acreditavam que isso os auxiliaria a governar com sabedoria. Também triturava-se a pedra em pó, para aplicação sobre os olhos em caso de vista fraca e para a visão interior, além de seus usos para fins cosméticos. Além do Egito, outras civilizações antigas também usavam cristais de maneiras significativas, integrando-os em suas práticas culturais, espirituais e médicas. Um exemplo delas é a Mesopotâmia. Os mesopotâmicos acreditavam que as pedras preciosas possuíam poderes protetores. Amuletos feitos de cristais eram esculpidos com imagens de deuses, espíritos protetores ou símbolos mágicos. Muito valorizado pelos sumérios e babilônios, o lápis lazuli era frequentemente usado em joias e amuletos, simbolizando poder e divindade. Cornalina e ágata eram pedras usadas em selos cilíndricos, que serviam tanto como objetos de identificação quanto de proteção. Estátuas de divindades e figuras importantes muitas vezes tinham olhos incrustados com lápis lazuli, cornalina ou outras pedras preciosas para dar vida e poder espiritual à estátua. Pedras preciosas eram incorporadas em altares, vasos e outros objetos sagrados usados em templos e cerimônias religiosas. Embora se saiba pouco sobre isso, sabe-se que também usavam os cristais pelos seus poderes curativos. Algumas pedras eram moídas e usadas em poções, ou aplicadas como partes de rituais de cura. O mesmo acontecia na Índia, onde gemas como safiras, rubis e esmeraldas eram moídas e misturadas com ervas para criar remédios. Na China antiga, a jade, em particular, era muito valorizada na medicina tradicional chinesa, por suas propriedades curativas e calmantes. Acredita-se que a jade podia purificar o corpo e proteger contra doenças. Simbolizando pureza e moralidade, ela era usada numa variedade de contextos, desde joias até cerimônias religiosas. Os cristais e pedras preciosas eram altamente valorizados e amplamente utilizados em muitas civilizações antigas. Eles serviam não apenas como objetos de beleza, mas também como ferramentas espirituais, amuletos de proteção e ingredientes em práticas medicinais. A diversidade de usos reflete a profunda conexão dessas culturas com o mundo natural e sua crença nos poderes místicos das pedras. Atualmente, eles são usados principalmente na cristaloterapia, práticas de meditação e cura energética para os chakras. Na eletrônica, cristais de quartzo são fundamentais na fabricação de dispositivos eletrônicos modernos.
como relógios, computadores e smartphones, devido à sua capacidade de manter frequências estáveis e transmitir sinais. Também temos o uso de cristais em painéis solares e outras tecnologias para captar e utilizar energia. Usados em tecnologias de laser, fibras óticas e outros dispositivos precisos. Eles também são usados amplamente em joalheria e decoração, apreciados por sua beleza e energia positiva. Enquanto a ciência moderna continua a descobrir novas maneiras de utilizar cristais, as lendas de Atlântida e as civilizações antigas nos inspiram a imaginar o potencial ilimitado dessas incríveis formações naturais. Será que um dia poderemos alcançar o mesmo nível de harmonia e avanço tecnológico com a ajuda dos cristais? O que você acha? Me conte nos comentários. Para que você acha que usaremos os cristais no futuro?